sem falsa modéstia, com toda sinceridade, se retrospectivamente pudesse ou quisesse nesse momento fazer o balanço da minha vida, chego à conclusão de que a obra da minha existência é este tribunal. O que realmente perdurará de tudo aquilo que até hoje eu disse, eu escrevi ou eu fiz, foi a colaboração que dei a muitos outros para que este tribunal se transformasse em uma efetiva realidade. Esta fotografia documenta a persistência e a criatividade política que levou à primeira ampliação da Justiça do Trabalho desde que ela foi instituída por Getúlio Vargas em 1941. Idealizada desde a década de 1950, a nova jurisdição só se materializou após longa articulação, e seus defensores foram habilidosos no momento de confirmar a primeira composição do novo tribunal para o Paraná e Santa Catarina. Não havia precedentes que servissem como critério para essa composição. Uma interpretação inovadora permitiu afastar a promoção por antiguidade, ao considerar que não havia direito de antiguidade adquirido em uma região jurisdicional que até então não existia. Assim, a composição inaugural foi baseada no merecimento, mas também teve o cuidado de contemplar os tribunais que estavam sendo desmembrados, pois precisava representar os estados que, de alguma maneira, estavam abrindo mão de atribuições. O juiz Wagner, que era presidente de junta em São Paulo, e que se interessou em ser promovido para o tribunal, fez uma emenda e, através do deputado Francisco Amaral, de Campinas, que era um dos líderes do MDB, conseguiu passar essa emenda distribuindo os juízes, dois de São Paulo, dois do Paraná, dois do Rio Grande do Sul e dois de Santa Catarina. Foi a única modificação sofrida pelo projeto original. Mais de 200 nomes foram apresentados para a formação de listas tríplices. Dos 8 integrantes, 4 seriam juízes de carreira e viriam de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do que já se encontrava no Paraná. O juiz Pedro Ribeiro Tavares, presidente da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, seria o representante paranaense. De São Paulo, sede da segunda região, da qual se desmembrava o Paraná, viria o juiz Wagner Giglio. Da quarta região, sediada em Porto Alegre, que estava perdendo a jurisdição sobre Santa Catarina, viria o juiz Luiz José Guimarães Falcão. De Santa Catarina, que integraria a nova região, mas não seria sede, viria a juíza Carmen Amin Ganem. O advogado Tobias de Macedo, que seria o representante da advocacia pela regra do 5º Constitucional, também era do Paraná, e o representante do Ministério Público, Alcides Nunes Guimarães, do Rio Grande do Sul. Além desses 6 magistrados, haveria 2 juízes classistas. Alberto Manente, que também vinha de Santa Catarina, representaria os trabalhadores, e José Lacerda Júnior, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, seria o representante dos empregadores. Esta é São Borja, cidade gaúcha onde nasceram Getúlio Vargas, o presidente que instituiu a Justiça do Trabalho, e João Goulart, o presidente que seria deposto pelo golpe militar de 1964. Nesse berço do trabalhismo brasileiro, nasceu em 1926 Alcides Nunes Guimarães. Ele tinha 50 anos de idade e uma carreira no Ministério Público quando o TRT-9 foi instalado, em 1976.
Morreu precocemente, aos 53 anos, em 1980, apenas 4 anos após sua posse no tribunal, do qual foi o primeiro presidente. O critério proposto pelo novo juiz Wagner, como também o critério proposto pelo novo juiz Alcides Guimarães, não serei eu o mais antigo, e seria talvez o segundo na antiguidade no critério do TST, que não me parece ser o correto. Afetaria só a posição da doutora Carmen, que pelo critério do doutor Alcides, da Lei 5.442, ficaria mais... Não, ficaria a mesma coisa, mais antiga sempre. Ela fica menos antiga. Não, só o doutor Alcides ficaria mais antigo do que eu. E o doutor Falcão também Seria um não? aspecto de igualdade. Porque a 54, 52 com ele não se aplica. Teria o caso de apenas relação ao doutor Alcides e ao doutor Tobias para a contagem. A iniciativa de preservar o áudio da sessão que elegeu a primeira administração do tribunal foi do juiz Luiz José Guimarães Falcão, que viria a ser o segundo a ocupar a presidência em 1978. Luiz José Guimarães Falcão nasceu em Porto Alegre em 1934 e foi juiz do trabalho nas cidades de Santa Rosa, Lajeado e Porto Alegre entre 1963 e 1976, quando passou a integrar o TRT da 9ª Região. Permaneceu no TRT por pouco menos de 5 anos, pois em 1981 tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Entre 1991 e 1993, Luiz José Guimarães Falcão presidiu o TST e liderou a segunda grande expansão da Justiça do Trabalho. Em sua administração, foram instalados 6 dos 24 TRTs atuais e 9 tiveram suas composições ampliadas. Foram criadas nesse período 724 novas varas do trabalho e 1.000 cargos de juiz do trabalho. O magistrado se aposentou em 1995. Carlos Chagas, cidade de 19.000 habitantes, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, a 557 quilômetros de Belo Horizonte, tem uma ligação histórica com a Justiça do Trabalho paranaense. Aqui, o advogado baiano Pedro Ribeiro Tavares foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito. Ele prestou concurso, tornou-se juiz de direito e, em 1958, assumiu a comarca de Caldas, também em Minas Gerais. 3 anos depois, novo concurso o levou para a Justiça do Trabalho, na 2ª Região, que tinha sede em São Paulo e jurisdição em São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Foi assim que Pedro Tavares, depois de atuar como juiz substituto da 18ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo, foi designado para a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, em 1962, e a presidiu até a instalação do Tribunal da 9ª Região, em 1976. Uma dama, uma juíza dedicada, uma juíza imparcial, uma juíza que foi modelo para mim da imparcialidade da conduta de uma verdadeira magistrada a serviço da imparcialidade. Carmen Amin Ghanem foi uma brilhante estudante de Direito na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, onde recebeu vários prêmios e participou ativamente da criação da Casa da Estudante Universitária do Paraná. Foi estagiária na Promotoria Pública e em diferentes delegacias da Chefatura de Polícia e, a partir de 1956, atuou como advogada. Em 1959, foi nomeada suplente de juiz do trabalho, na 4ª Região, que a incumbiu de instalar a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Joinville,
a maior cidade catarinense. Foi assim que a juíza retornou à cidade onde nasceu e ali atuou na Justiça do Trabalho até 1976, quando veio para a 9ª Região, onde continuou fazendo história. Ao ser eleita presidente do TRT9 para o biênio 1983-1984, Carmen Amin Ghanem se tornou a primeira mulher a assumir a direção de um tribunal no sul do país e a segunda no Brasil a exercer a presidência de um tribunal do trabalho. Doutora Carmen se aposentou em 1994. Morreu em 2019. Tobias de Macedo Filho era um advogado e administrador curitibano de 33 anos de idade, quando foi nomeado para compor o TRT da 9ª Região pelo 5º Constitucional. Além de atuar na advocacia, foi diretor de uma emissora de rádio, a Marumbi, assessorou o vice-governador e foi procurador do Departamento de Estradas de Rodagem. Em 1984, quando foi eleito para o biênio 85-86, tornou-se o mais jovem juiz a presidir um tribunal do trabalho no Brasil. Evidentemente que eu tinha muita dificuldade, mas, olha, com a colaboração de meus colegas, que entendiam a minha juventude e a minha pouca experiência, sempre colaboraram comigo. O desembargador Tobias de Macedo Filho se aposentou em 2013 e morreu em 2022. O professor Wagner Giglio, nascido em São José do Rio Preto, São Paulo, em 1930, somou à advocacia uma importante carreira acadêmica. Na Justiça do Trabalho, tomou posse como juiz substituto na 2ª Região, em 1957. Foi presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Americana, no interior paulista, e mais tarde, da 14ª Junta da Capital, por 11 anos, antes de ser nomeado para a composição pioneira da 9ª Região. Eu era relativamente novo em São Paulo, tinha muita gente mais antiga na carreira do que eu, e se abrisse o concurso para suprir uma vaga ou outra em São Paulo, eu não teria chance. Só teria oportunidade e possibilidade de ser promovido em outro campo mais restrito e que houvesse menor número de concorrentes. E foi o que aconteceu. Abriu Curitiba, inscrevendo-se um número restrito de juízes. Abriu-se o concurso, eu me inscrevi e, com alguma dificuldade, consegui ser indicado. Em terceiro lugar, numa lista tríplice. Eu era já entre os inscritos, estava, vamos dizer, na metade dos mais antigos. A antiguidade é muito importante na magistratura. Eu já era professor universitário, já tinha um livro publicado, a indicação era por merecimento, então isso me favoreceu. Houve uma votação, indicaram um outro. Houve uma outra votação, indicaram um outro juiz. Na última votação, que era terceiro lugar, empatou um colega, um amigo meu até. Então foi para o desempate. E no desempate alguém falou assim, olha, ele é professor universitário, tem livro publicado, e isto comoveu algum dos votantes ali e desempatou a meu favor. Mas foi ali na Bacia das Almas, na última chance que eu fui indicado. Wagner Giglio atuou também como substituto de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 1978. No TRT9, foi vice-presidente no biênio 1980-1981, quando se aposentou, retornando à advocacia no ano seguinte. O jurista morreu em 2017, aos 87 anos.
A representação classista dos empregadores do novo Tribunal Regional do Trabalho recaiu sobre um dos ramos econômicos mais tradicionais do Paraná, a indústria da erva mate. José Lacerda Júnior foi presidente dos Moinhos Unidos Brasil Mate Sociedade Anônima, resultado da fusão de 4 dos mais importantes impérios do mate no país. Benemérito da Federação das Indústrias, foi também conselheiro nacional do SESI e do SENAI. Aposentou-se em 1981. O advogado Alberto Manente nasceu em Criciúma, Santa Catarina, conhecida pela indústria do carvão. Por 9 anos, Manente presidiu o Sindicato dos Trabalhadores na Extração de Carvão. Foi vice-presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e conselheiro junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Alberto Manente é o único caso conhecido de um juiz classista que passou a integrar a carreira da magistratura, pois em 1979 foi aprovado em concurso público e, tendo sido um dos fundadores do TRT da 9ª Região, reiniciou a carreira como juiz substituto. Atuou então em União da Vitória, Guarapuava, e na 5ª e na 10ª Juntas de Conciliação e Julgamento de Curitiba. Em 1992, retornou à 2ª instância, promovido a juiz togado do mesmo tribunal de cuja composição original havia participado. Aposentou-se em 1994. Prestes a completar 50 anos, o TRT da 9ª Região se consolidou como tribunal de excelência, que reflete e cultiva a diversidade, a harmonia e a dedicação que caracterizaram sua composição original. Tranquilo, eficiente, inteligente, muito bom, muito seguro. Um dos mais tranquilos quando começou o tribunal. Pulso firme, era conhecida como mão de ferro, era exigente, mas muito boa juíza. Esse era hábil e bom juiz também, todos eles eram muito bons e o Falcão era o mais habilidoso deles. Tobias era inexperiente, mas inteligente e disposto a aprender, o que o fez rapidamente também. Era o que tinha mais conhecimento teórico, talvez, porque na procuradoria ele vivia maior número de problemas, né? O Manente gostou tanto da magistratura que depois de algum tempo ele desistiu de ser juiz da corte, prestou um concurso e desceu para juiz substituto. E chegou a ser do tribunal outra vez. Lacerda, bom senso, né? Boa gente. Nós tivemos muita sorte no tribunal. Apenas podia te dizer, quer dizer, eu passei de 1961 a 1994 na Justiça do Trabalho. E saí muito satisfeito e realizado, achando que a Justiça do Trabalho era o que mais sério havia no Brasil. Pelo menos aqui na 9ª Região e na 2ª Região, onde eu tinha trabalhado. Foi uma época boa, tranquila. Eu estava fazendo aquilo que eu estava habilitado a fazer, estava acostumado a fazer, sem muita preocupação. Foram uns bons 5 anos. Eu lembro com saudade desses 5 anos em Curitiba. A minha profissão é a magistratura. Eu tenho honra de fazer parte da magistratura do trabalho, principalmente do Paraná, que deixou grandes nomes. Recebendo a delegação de meus pares, elaborei a mensagem que, por intermédio do Poder Executivo, foi endereçada à consideração do Congresso Nacional e finalmente aprovada. Meus caros colegas,
apesar do que amavelmente se disse, apesar de a iniciativa ter partido daquele meu saudoso amigo cujos filhos encontro na primeira fila deste auditório. O certo é que este tribunal é uma obra coletiva. Foi uma conquista do Paraná, foi uma conquista de Santa Catarina, foi uma conquista do Brasil, que viu a Justiça do Trabalho enriquecida pela presença, pela atuação de um Tribunal Regional do Trabalho que tem diante de si abertas as mais iluminadas perspectivas.